de atenção. Isso é o mais comum, né? Exato. Exemplo, o filho queria a atenção da mamãe. Só que a mamãe só dava atenção para o papai. O filho pensou, você é igual ao papai. E ele começa a ser a valência daquela pessoa que recebia a atenção de quem ele queria, entende? Então tome muito cuidado com isso. Lógico que, como eu falei aí, conscientemente, às vezes a pessoa nem lembra quando começou, mas é a pessoa se tornar alguém, porque esse alguém tinha a atenção de quem ele queria. Essa é a valência por atenção, é um outro tipo de personalidade. Você pode ter se encaixado em uma ou mais dessas personalidades. Não é uma coisa muito legal estar com a valência de outro. Olá! Boa noite! Bom, faltam alguns minutinhos, não, né? Um minuto só. Um minuto para começar a live. Nossa live toda terça, 20h45. Eu sou Luciana Santos. E eu sou a Diva Rosina. E estamos aqui compartilhando com você mais uma informação super importante do Senhor. Eu ia falar tcharam! Eric Huber, fundador de Genetic Scientology. Aqui está o livro que utilizaremos para falar um pouquinho para você sobre o tema da live de hoje. A propósito, qual vai ser? As 4 personalidades. As 4 personalidades e como isso influencia muito a sua vida. Por causa das 4 personalidades, você pode casar sendo uma pessoa, conviver sendo outra pessoa. Você já percebeu que numa certa altura da sua vida, até uma certa idade, você é uma pessoa? E depois, quando você é adulta, você é outra? Não estou dizendo que você tem que ter aquela irresponsabilidade, digamos, da infância, mas aquela coisa alegre, aquilo que é você mesmo, que vê a vida maravilhosa, vai se perdendo. E isso tem a ver com essas 4 personalidades. Então, você saber isso, dessas 4 personalidades, faz com que você perceba se você está no caminho certo, se o seu propósito está correto. Até você pode perceber por que você não tem o resultado que você gostaria na sua vida. Então, é muito interessante essa informação. Está aqui na página 124 do livro Fundamentos do Pensamento do Senhor L. Ron Hubbard. Nossa, esse livro tem coisa pra ir. Esse livro tem, gente, tem muita informação. E o que é legal é que é prática, né, Diva? É verdade. Isso aqui é muito legal aqui na Genetic Scientology. Porque a ideia não é que você acredite nas informações, e sim que você obtenha informação, observe você com os seus olhos, com a sua percepção, e veja se faz sentido quando você olha a sua volta e compara com o que está escrito. Então, essa é a melhor forma de você estudar os dados do Scientology, porque a base não é crença, e sim percepção, utilização e resultado. É muito simples. É só você observar, decidir que vai usar e usar, para você ver o resultado. Na realidade, esse livro é A Vida Como Ela É. Fundamentos do Pensamento. É a base do pensamento. Então, aqui tem muito sobre a verdade em relação à mente, o espírito e a vida. Agora, o tema das 4 personalidades é muito interessante. Inclusive, a Diva vai até mostrar um pouco para você. Só mostra o que é. Não explica, mas só mostra, só mira ali. Esse é um teste, né? Tá certinho, certinho. Esse é um teste aqui da Oxford, né, de personalidade. Só para você ver. Daqui a pouco a Diva vai explicar um pouquinho como ele funciona e como você pode detectar uma dessas 4 personalidades ou as 4 personalidades em você. Vamos entender um pouquinho sobre isso, porque eu quero que a Diva fale umas histórias aqui sobre isso e mostre um pouco para você do teste. Mas assim, essas 4 personalidades, que está aqui na página 124, tem a ver com valências. O que é uma valência? É uma personalidade que você assume, e ela não é sua, é uma personalidade, uma identidade falsa,
que você assume, e o pior, é de forma inconsciente. Você não percebe. E aí, tem muitas situações que você pode perceber se você está vivendo uma dessas 4. Antes de eu falar de cada uma, eu quero que a Diva fale um pouco, alguma história que ilustre para você que está assistindo casos de valência. Valência é quando você assume uma personalidade que não é sua. Se você quiser saber mais sobre valência, você encontra aqui no livro Fundamentos do Pensamento. Olha, copiar o comportamento de uma pessoa parece que é difícil, mas você vê isso acontecer a todo momento. Eu conheço um rapaz que o pai dele tinha acho que 4 mulheres. Você vai falando, nossa, esse cara, né? Tinha um harém. Mas na realidade ele era um cara que ele tinha essa habilidade de encantar a mulher, tinha uma daqui, sempre dava rolo, mas ele sempre saía bem, sempre ele ficou com a mulher que ele casou. Então ele tinha os casos dele, mas tinha a mulher principal ali, que era a mulher que era da família, que ele aparentemente respeitava, dessa ele não largava. Só que ele teve um filho, e o filho foi criado neste ambiente. Como o pai se dava bem, estava tudo bem, o que aconteceu? Ele cresceu com essa valência de achar que um homem tem que ter várias mulheres. Lembra que a pessoa assumiu a valência inconscientemente, tá? Não que ele fez aquilo assim, falou, não, eu quero ser igual ao meu pai, quero fazer tudo e mais ainda. Não, ele simplesmente passou a ter aquele padrão de comportamento. Só que depois, com o tempo, ele casou com a mulher dele. Ele, falando com ele, jamais teria coragem de ter outra mulher, porque ele achava que era uma falta de respeito, mas o tempo foi passando e apareceu uma mulher na vida dele. Deu aquela encrenca e tal, daqui a pouco apareceu outra. Só que ele não teve a mesma sorte que o pai teve. Sorte, né? Porque o pai fazia tudo isso, mas ele devia falar para a mulher dele, não, mas você é a mulher que eu respeito, você que é a mãe dos meus filhos. As outras aí é só para se divertir. Só que ele foi fazer isso, arrumou uma pessoa no trabalho, a mulher descobriu, fez um barraco, tudo bem. Aí ele falou que não ia fazer mais aquilo, repetiu o mesmo problema, se envolveu com outra mulher, e foi onde que ela entrou com o divórcio e falou, eu não aceito um homem que me trai. Aí ele ficou em confusão, porque ele falou, nossa, mas o meu pai faz isso, não acontece nada com ele, e eu fui fazer. Pois é. Não deu muito certo, quer dizer, quando você é você, as coisas você sabe sair dessa situação. Mas quando não é você, sempre você vai ter problemas. Sim, tem as situações de traição, ficou claro. Mas como que a pessoa pode saber que ela está assumindo uma personalidade que não é dela? Porque muitas vezes a gente sabe por aqui. E também sabe de acordo com o treinamento, conhecimento. Mas às vezes a pessoa vem aqui achando, não, porque eu penso assim, porque eu sou assim. E a pessoa se autoafirma, mas tem uma forma assim da pessoa que está vendo, ter uma noção de que ela não é ela mesma. Depois, como eu falei, a gente... Só desculpa. Boa noite para quem chegou depois. A live de hoje se trata das 4 personalidades, que na verdade são 4 tipos de valência. Valência é quando você assume uma personalidade que não é sua e você assume inconscientemente. E a Diva está dando exemplos disso. Primeiro ela está dando exemplos, depois ela vai até te mostrar um pouco como funciona o teste, como ela detecta isso no teste, para você ter uma ideia. E como isso... O que isso tem a ver com a sua vida, né? 4 personalidades. Será que você tem alguma? Será que você tem 2? Será que você tem uma? Então, alguma delas com certeza você tem. Então, como detectar isso? Então, Diva, o que a pessoa pode fazer? Né? Na realidade, a pessoa pensa uma coisa, mas ela faz outra completamente diferente. Então, quando ela fala, não, eu sou assim, na realidade, ela não tem certeza, porque quando ela faz uma outra coisa, ela percebe que tem alguma coisa errada, né? Aí as coisas começam a dar errado. Ela fica, nossa, mas como eu fiz isso? Eu nunca esperava, não sei o que aconteceu comigo. Deu uns 5 minutos e eu fiz uma coisa que não tem nada a ver comigo. Quer dizer, a pessoa, na realidade, ela percebe que fez alguma coisa que não era bem isso que ela queria fazer. Só que a pessoa vive uma vida achando que ela é, quando na realidade
tudo aquilo que ela faz, não faz parte dela, porque ela não é feliz fazendo aquilo. Exato, tem um negócio faltando, tem um vazio, algo que tem que ser preenchido. É que nem, por exemplo, às vezes eu atendo pessoas que falam assim, olha, quando eu casei, parecia que eu estava tudo bem no meu casamento, eu era feliz. Conforme foi passando o tempo, aquela pessoa não era aquilo que eu queria. E eu não sei onde eu estava com a cabeça que eu casei com essa pessoa. Não é a mulher que eu quero. Aí eu pergunto, qual é a mulher que você quer? Ah, a mulher que eu quero é assim, assim, assim. Mas eu não sei o que aconteceu. Quer dizer, a pessoa, quando ela está na valência de uma outra pessoa, ela faz escolhas erradas. Sim. E quando ela... Você já pode ver, né? E quando você se dá conta de que tem alguma coisa errada, você fala, nossa, mas como eu fiz isso? Só que a pessoa não é uma coisa que a pessoa vai escolher exatamente a pessoa errada. É como se fosse assim, algo que puxa ela para aquela situação. E ela faz exatamente o que aquela pessoa faria naquela situação. E a pessoa sofre porque ela pega até medo da vida, né? Ela fica, nossa, agora quando eu vou casar, eu quero encontrar a pessoa certa, mas qualquer coisa que dê errado eu não quero. Eu falei, não, você tem que ter noção do que você quer. Porque quando você sabe o que você quer, você não vai cometer o erro de ir para o lado errado. Porque se você fez a escolha que você queria, não tem como você errar, né? Pois é, exatamente. Tem uma coisa que fala nesse livro, não vai ser necessariamente o assunto da live, mas está conectado. Imagina que você assumiu uma valência. Você está na valência de alguém aí, da mãe, do pai, você está agindo igual. Valência é quando você assume uma personalidade que não é sua. Então, como vai ser as suas decisões? Você vai tomar uma decisão, só que você está no universo, ou seja, você está na valência da sua mãe. Então, você vai tomar uma decisão, se essa decisão não for da sua mãe, também não vai dar certo. Por quê? Porque você está no universo dela. A partir do momento que você assume a personalidade da pessoa, isso significa que você assume a mente da pessoa para você. Por quê? As minhas ações têm a ver com o que tem no meu pensamento. Então, se eu estou pegando as ações, se eu tenho ações semelhantes, a mãe, o pai, a avó, quem for, o professor, alguém que eu tive muito contato, não sei, o tutor, isso é manifestado, mas o pior eu vou tomar decisões que não vão dar certo. Ou as coisas não vão fluir, sabe? Você vai sentir que tem uma trava, um freio de mão puxado aí na sua vida e não sabe por quê. Então, isso é um sinal claro de que você não está no seu universo. É um sinal muito claro de que você não está na sua personalidade. Por mais às vezes que a pessoa se autoafirme. Tem gente que tem tanta certeza falando que se comunique, faz isso, faz aquilo, e você vê a vida da pessoa, não é bem aquilo, não condiz. Nós entendemos porque a gente tem treinamento para isso. Mas às vezes a sociedade não entende. Você pode se passar por mentiroso, por falso, por lunático, ou qualquer outra coisa. Isso até dificulta os seus relacionamentos. Mas pior do que dificultar os seus relacionamentos, lógico, não é bom, mas pior do que isso é você ter uma frustração com você mesmo. É você sentir que você não é capaz. Ou é você achar que tem algo que tem que ser preenchido, tem um vazio. E tudo isso tem a ver com assumir outras personalidades que não são realmente as suas. Isso eu tenho 4 tipos. E esses 4 tipos de valências, na verdade, que é o que eu vou falar pra você. Mas antes, você quer falar? Eu gostaria de falar que às vezes a pessoa convive com uma pessoa no namoro, né? A pessoa é de um jeito. Quando a pessoa casa, começa a mudar. Tem uma pessoa que eu conheço, ele nunca bebeu. Casou, olha, parece que casou, a vida dele mudou. Ele começou a beber. Aí ela falava, nossa, ele não bebia, ele era um homem diferente. Eu não sei o que aconteceu, ele está igualzinho o pai dele. E ele que criticava tanto o pai dele, nessa dele, criticava o pai, e passou a ter o mesmo padrão do pai, do comportamento. Então, quando uma pessoa casa com a outra, como ela convive de pertinho ali, ela vê a mudança, né? Ela fala, nossa, aquela mulher é igual a mãe, igual ao pai, tem um comportamento diferente. Só que a pessoa não percebe que ela mudou. Ela só sabe
que tem alguma coisa errada. E tem gente que tem um costume, eu sou assim, não vou mudar. Só que na realidade, se a sua vida não está do jeito que você queria, observa, você não está sendo você. É muito importante você se conhecer bem para saber a hora que você é você. Porque se você percebe que tem alguma coisa que não está batendo com o seu comportamento, tem coisa errada. Exato. Ou às vezes a pessoa até acha que é o comportamento dela, mas o resultado não é bom, então tem alguma coisa errada. Tem. Mas é engraçado que às vezes as pessoas fazem coisa errada e começam a falar, ah, mas eu sou assim mesmo. Começa a se identificar com uma coisa que não tem nada a ver com ela. Então ela começa a sofrer, né? E começa a achar que alguma coisa mudou na vida dela, não sabe o que aconteceu. Aconteceu sim, a pessoa mudou o padrão de comportamento e não observou de quem era, né? Exatamente. Ô Diva, tem uma análise aqui chamada Análise de Capacidade da Oxford. O apelidinho é OCA, ou é as iniciais, né, que é a Análise de Capacidade da Oxford. E a Diva é especialista, bastante tempo, né, Diva? Desde 2006, 2005? 2005. Então, desde 2005. Imagina a experiência que ela não tem, já atendeu aí bastante gente. E ela detecta muita coisa, tanto é que tem coisa, tipo, até tem como prever aí o tempo de vida da pessoa, mas não vai falar, ô, você vai morrer. Não, até porque tá eu sou enganada, doida, né? Mas, fala um pouco, ó, como que você detecta nesse teste, por exemplo, valências? Que nem, por exemplo, nesse caso, nessa experiência aqui, um exemplo, né? Essa pessoa está sofrendo muito, está muito estressada, e você pergunta, o que aconteceu com você? Esse é um exemplo de teste? Como seria um teste como baixo? seria um teste baixo? Porque assim, ó, abaixo dessa linha já é uma área de risco. Daqui para cima já a pessoa já está mais consciente, uma pessoa que sabe o que está fazendo. Daqui para baixo a pessoa não sabe. Então, por exemplo, existem indicadores que a pessoa é triste, está dispersa, tolerância zero. Aí você pergunta, está acontecendo alguma coisa na sua vida? Não, a vida minha é assim mesmo. Eu sempre fui assim. Quer dizer, como uma pessoa pode estar triste, sofrendo e estressada e não sabe o que aconteceu? Aí a pessoa está insegura. Mas do que você tem medo? Ah, eu tenho medo de, sei lá, de mudar de cidade. Mas você já mudou de cidade? Não, nunca mudei de cidade. Quem que na sua família tem medo de mudar de cidade? Ah, meu pai. Meu pai nasceu no sítio, vai morrer no sítio. Quer dizer, a pessoa tem vontades diferentes, mas ela não consegue atuar da forma como ela quer. E aqui a pessoa acaba não tendo iniciativa. O que você quer? Ah, eu queria fazer tal coisa. E o que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo outra coisa. E por que você não vai na direção daquilo que você quer? Ah, não sei, eu tenho medo. Quer dizer, a pessoa não tem uma iniciativa dela, ela fica vivendo a vida de quem tinha medo, insegurança. Então a pessoa não vai para frente. Não tem como uma pessoa seguir a vida dela vivendo a vida de outra pessoa. O que é legal, né, Diva, é que é um método moderno e científico de você saber seu futuro, saber se você está assumindo uma personalidade que não é sua. Então, a pessoa pode falar o que for. Se ela respondeu como deveria ali, o gráfico não mente. Não é exatamente o que está acontecendo com a pessoa. E tem como detectar essa questão de você estar ou não estar na valência de alguém, né, Diva? É verdade, que nem aqui, ó, nesse daqui, né? A pessoa não fala o que sente, mas a pessoa sabe o que ela está sentindo, mas ela não consegue falar. Aí na hora que o bicho chega por aqui, que a pessoa não aguenta mais, ela entra numa área de agressividade. E tudo isso é uma forma de estar em valência? Em valência, ou seja, não sei você mesmo. Sabe por quê? Porque a pessoa, depois que ela repete esse padrão automático de falar o que pensa, xinga, ofende, humilha os outros, quando a pessoa volta ao normal dela, ela fala, eu não queria ter feito isso. Como você gostaria de agir? Eu gostaria de ter calma, ser uma pessoa sensata. Mas por que você fez isso? Eu não sei. E realmente, a pessoa não sabe. Porque quando ela está em valência, é um comportamento que ela não mede consequência. E tem pessoas que falam, nossa, eu estou pagando caro por ser assim, uma pessoa que, como falar, chuta o pau da barraca, falo o que eu quero, que eu sou verdadeira. Na realidade, eu não estou me dando bem na vida.
Mas eu não consigo parar. Porque não é uma coisa que a pessoa dá um show e depois fala, não vou fazer mais e para. Isso daqui não vai sair enquanto você não descobrir a origem do problema, o que aconteceu, por que você está imitando, por que você está vivendo nesse universo. Muito legal. Porque na realidade a pessoa tem que ser ela mesma. Porque quando você é você mesmo, você tem um talento que é seu, que você tem habilidade com aquilo. Quando você está num universo que não é o seu, você até pode se formar para advogado, mas nunca vai exercer a profissão. Ou exercer de maneira mais ou menos, né? Ou aquela coisa de trabalho, bater martelo, não era aqui que eu queria estar. Então, a pessoa faz coisas que não tem nada a ver com ela, mas estuda. Tem gente que fez curso de advogado até hoje não passou na OAB e não consegue atuar. Mas eu falo, nossa, a pessoa levou tantos anos estudando para nada, né? Exato. E às vezes por causa de uma informação simples, de detectar e resolver uma coisa simples, acaba perdendo aí toda uma vida, perdendo tempo, perdendo saúde, se desgastando. Mas muito legal, Diva. Eu preciso falar pro pessoal das 4 personalidades. Então tá. Mais que a palavra? Não, eu gostaria de falar que a pessoa que vê que tem coisa errada na vida dela, vem aqui, faz um teste. E é de graça, tá? É de graça. Você vai falar, o que eu quero da minha vida é isso. Aí eu vou te direcionar para você ser você, para que você consiga viver sua vida, porque viver a vida dos outros não vai te levar a nada. Pois é. O ponto é, 2 perguntas aí que vão ficar. Quem é você? Você sabe? Ou a vida de quem que você está vivendo? Você já parou para pensar nisso? Às vezes a pessoa nem percebeu. Então use essa live para perceber. Bom, boa noite para você que chegou aí depois. E bom dia, boa tarde, porque tem gente que vê depois. Aliás, gente, muito obrigado pelos feedbacks, pelos comentários, por ter curtido, por ter compartilhado, por passar para grupo, para amigo. Isso é muito legal, porque é uma informação que a pessoa pode se dar conta de algo e mudar o curso de uma vida, sair de uma coisa ruim para ir para um tipo de vida muito melhor. Então, muito obrigada aí até por ajudar pessoas que muitas vezes nem sabem que a gente existe, tá bom? Obrigada pela sua participação. Tem gente de fora, Minas, Piauí, Equador, Angola, tem pessoal assim muito bacana que tem acompanhado as lives. Muito obrigada por isso. Muito obrigada mesmo. Bom, o tema de hoje são as 4 personalidades e o que isso tem a ver com a sua vida. Na verdade, o texto se chama valências, e os 4 tipos de valências. O que é uma valência? É quando você assume uma personalidade falsa inconscientemente. Você nem percebe. E a personalidade não é sua. Então tem 4 tipos. Você pode ter uma, 2, todas. Alguma delas aqui. Vamos ver qual que é. Está na página 124 do livro Fundamentos do Pensamento, do Sr. L. Ron Hubbard. E a live, as últimas lives, tem se baseado nesse livro aqui, Fundamentos do Pensamento. Quer saber tudo sobre o que a gente fala com uma base científica, uma coisa muito clara? Então, o ideal é que você adquira o livro Fundamentos do Pensamento. Esse aqui, ó. Baratinho, R$80. Então, vem aqui no Tatuapé e retire seu livro. Bom, agora voltando. 4 tipos de personalidades. Quais são? A primeira aqui seria a própria valência. Você está na sua personalidade. Como mostrou a diva, se você está na sua personalidade, você não está assim, né? Tipo, quer falar e não fala. Ah, eu queria tanto falar o que eu penso, mas não consigo. Né? Quando a pessoa está se dando bem na vida, você pode ter certeza que ela é. Exato, e se dando bem em várias áreas, né? Não é uma só, mas a pessoa realmente é mais realizada. Não é a maioria das pessoas que estão passando por isso. Por isso a gente indica a terapia dianética. Bom, própria valência é uma das personalidades, tá? Certo? A outra é valência trocada. Ou seja, você não é você. Você pode ser a sua mãe. Você pode ser o seu pai. Eu já vi muita gente que apanhou, não gostava, sofreu, teve um filho, se tornou pai e fazia a mesma coisa. A Diva contou a história de uma traição no início dessa live. Pessoa, pai trair, o filho trair, o neto trair e assim vai.
Quer falar algo sobre? Queria, por Valência exemplo, trocada, né? ele viu o tio traindo, viu o pai traindo, ele pega e vai trair também. Quer dizer, ele vai continuar aquela valência imitando outra pessoa, só que um desses, que não é o próprio, vai se dar mal. Exato. O ponto da valência, gente, é que não é consciente, tá? Você fala, eu vou ser igualzinho ao meu pai. Não, às vezes a pessoa nem queria ser igual e se tornou igual. Às vezes a mãe, a avó teve diabetes, a mãe teve diabetes, agora é a hora da filha. Tem diabetes. Só que se ela tem diabetes, ela tem mais ou menos o mesmo tipo de emoção aí. O mesmo histórico. Às vezes nem tem histórico exatamente igual, mas a pessoa como que roubou toda a mente da pessoa que ela assumiu a personalidade. Entende? Isso é assumido de forma inconsciente. Por isso que a gente indica que leia o livro na totalidade para você saber como isso funciona, o que fazer exatamente. Porque essa coisa de valência pode levar muitas pessoas ao suicídio, a ter doenças degenerativas, doenças graves como câncer, entre outras coisas. Dos males, o menor é trair igual alguém traiu, bater igual alguém bateu. Mas tem coisas que podem causar realmente a morte. Bom, falei da própria valência, que é você mesmo, da valência trocada. Tem a valência sintética. O que é a valência sintética? Alguém diz que você é igual. Nossa, é igualzinho seu pai. Você é igualzinho seu pai. Mentiroso. De repente temos um novo mentiroso, uma nova mentirosa que é igualzinho o pai, ou a mãe, ou o vô. Então, é porque alguém disse que é igual. Às vezes a pessoa nem conviveu, mas de tanto ouvir falar que é igual, inconscientemente ela assume aí essa valência sintética. Quer falar algo da valência sintética? É comum os pais falarem, você é igual a sua mãe, igual ao seu pai. Isso daí é grave, porque quando as duas pessoas têm o mesmo padrão de comportamento e vivem na mesma casa, elas brigam muito. Sim. Porque um vê o outro igual a ele e a pessoa, na realidade, ela se incomoda com o que é muito parecido. Você fala, a mãe odeia o filho, não é que ela odeia o filho. Você pode ter certeza que aquele filho tem a mesma forma dela agir. Ou é igual a alguém que ela detesta, então ela passa a ter bronca daquela outra pessoa. Mas isso é comum, porque às vezes pensa que é bonito falar, você é igualzinho a sua mãe. Você não tem noção do preço que é ser igualzinho a alguém. Igualzinho a alguém, você carrega as dores desse alguém também. Mas enfim, papo para outra lado. Então viram, né? As 4 personalidades, ou melhor, os 4 tipos de valências. Tem a sintética, tem a sua mesmo, tem a trocada e a outra é valência de atenção. Isso é o mais comum, né? Exato. Exemplo, o filho queria a atenção da mamãe. Só que a mamãe só dava atenção para o papai. O filho pensou, vou ser igual ao papai. E ele começa a ser a valência daquela pessoa que recebia a atenção de quem ele queria, entende? Então, tomem muito cuidado com isso. Lógico que, como eu falei, é inconscientemente. Às vezes a pessoa nem lembra quando começou, mas é a pessoa se tornar alguém, porque esse alguém tinha a atenção de quem ele queria. Essa é a valência por atenção. É um outro tipo de personalidade. Você pode ter se encaixado em uma ou mais dessas personalidades. Não é uma coisa muito legal estar na valência de outro, porque normalmente vai ser as regras da valência que vai estar aí no seu universo. Às vezes você vai fazer de tudo para algo dar certo e quando você vê, não foi do jeito que você queria. Se sente frustrado, se sente com a mente mais sobrecarregada, sente que sua vida tem uma coisa assim que não tá legal. Cuidado que você pode estar na valência de alguém. Infelizmente, a maioria das pessoas estão. Quer falar algo, Diva? Teve uma situação que o pai dava muita atenção para a mãe e a mãe era compulsiva. Comprava as coisas assim que não podia ver um cartão de crédito. A filha teve o mesmo padrão de comportamento da mãe, só que era o pai que bancava tudo. Até que um dia ela falou comigo, falou, nossa, eu faço exatamente o que a minha mãe faz. Comigo, meu pai briga comigo. E com a minha mãe não fala nada. Quer dizer, ela foi ser igual à mãe, mas ela não teve o mesmo resultado. Aí ela gasta o que não tem, o pai fala, vou cortar seu cartão de crédito, não vou te sustentar mais, você já tem 18 anos. Mas ela falou, ele sustenta a minha mãe até hoje, ela faz tudo que ela quer.
Quer dizer, ela não tem noção do que ela está fazendo. Só que ela vai ter consequência. E o pai vê as duas iguais, né? Só que a filha ele não aceita. A mulher sim. Então é até engraçado. Aquele que vai imitar vai correr esse risco. Não se dá tão bem. Não se dá bem. Normalmente não. 100% não. Porque como você não é você... Exato. Então você é melhor sendo você. A questão é, quem é você? Fica a pergunta aí pra você ver. A live, o tema de hoje foi baseado no livro Fundamentos do Pensamento. Semana que vem tem mais às 20h45. O nosso WhatsApp é o 11 20 94 42 14. Lembra aí do teste de personalidade, de ter como ver se você está muito aí em outra valência. Pode mostrar de novo. Você pode fazer, não tem custo, é presencial. Você vem aqui em São Paulo, na Rua Serra de Botucatu, 1208, tá? Agenda no 11 20 94 42 14. Tá muito longe, você não quer vir aqui? Então compra o livro Fundamentos do Pensamento, tá? Site www.dianeticadobrasil.com.br/bio, se você quiser encontrar a gente nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado, curte, comenta, compartilha os nossos vídeos e lives. Vídeo de sexta-feira, gente, que é o do melhoramento da vida. Acompanha lá, tá tendo um vídeo do como se motivar. Até mais!